Bom dia, pessoal. Bom, vamos dar início aí ao nosso segundo bimestre, certo? Vamos falar da América Anglo-Saxônica, os espaços econômicos, né? Só para lembrar a vocês, quando a gente divide a América Anglo-Saxônica, a gente tem aquela divisão de países que vão falar inglês e francês, né? Que aí a gente só vai estar incluindo dois países, que é os Estados Unidos e o Canadá, certo? Só para lembrar vocês, tem aqui um mapinha para vocês se orientarem. Às vezes, professor, porque tem alguns pontos por aqui que também está de verde, se está só de verde aqui, porque são países dominados pelos Estados Unidos ou pelo Canadá, tá ok? Bom, sabendo disso, então vamos para o nosso conteúdo sobre os Estados Unidos, né? O ponto aí sobre eles. É uma república constitucional federal composta por 50 países, tá? E um distrito federal. Boa parte do país está na região central da América do Norte, formada por 48 estados, mais o Washington, mais o Distrito de Colômbia, mais o Distrito Federal da capital, banhado pelo Oceano Atlântico e Pacífico. Então, os Estados Unidos, geograficamente, já deu uma localizada boa aí para vocês. E aqui tem esse mapinha. Nesse mapa, eu achei ele engraçado, quis botar aí para vocês terem noção, né? Vocês podem observar aqui, neste canto, que está a parte que não aparece, que é o Alasca, tá? E a parte do Havaí, as ilhas havaianas, né? E também a gente não pode esquecer que Porto Rico também faz parte dos Estados Unidos. Bom, como surge aí uma potência, né? O surgimento das superpotências. Os Estados Unidos é considerada a maior potência econômica mundial. Bom, basicamente, o país precisou se tornar, na verdade, uma potência, né? Para se reerguer de seus problemas internos, problemas econômicos, e por isso ele precisou, foi uma necessidade, né? Ele, a princípio, não é que ele quisesse, mas foi uma necessidade dos Estados Unidos se tornar uma potência econômica e militar. Foi um processo que durou muito tempo, a cerca aí dos seus 300 anos de existência, tá? Primeiro eles arrumaram lá as casas, tiveram lá seus conflitos internos, políticos, sobre as colonizações, as posses das terras, né? Unificaram toda a sociedade americana para poder expandir aí o seu território, mas a princípio foi feito isso, tá? As características principais para se tornar uma superpotência, que a gente possa levar assim, que outro país a gente poderia dizer que é uma superpotência, né? Então, as características gerais para isso, a gente pode dizer que é o poder econômico, certo? O país precisa ter um poder econômico, um grande PIB nominal, uma moeda de reserva e um fator importante, que é a projeção do poder. Ele precisa demonstrar que tem poder, ele precisa expor o seu poder. Dentre os critérios pode se classificar, né, que também com isso, quando ele expõe o seu poder, é fator importante, ele tem um poder real e imediato. E como ele pode usar, né, a capacidade do quanto que ele pode usar esse poder imediato pela força militar, certo? E os elementos de poder potencial, como a economia, a demografia e a geografia. Então, são pontos que criteriamente pode dizer ou não que um país ele vai ser uma superpotência. No caso dos Estados Unidos, isso aconteceu no pós-Guerra Fria, né? Tivemos aí alguns pontos que eu vou pontuar para vocês, tá? Primeiramente, quando eu digo a vocês que eles arrumaram a casa depois de seus conflitos, de tudo, os Estados Unidos passou por uma crise, a crise de 29, né? A Grande Depressão, como todos chamam. Então, eles tiveram esse problema, né? A quebra da Bolsa de Valores. Depois disso, dessa reorganização,
que eles conseguiram sair deste problema, eles caíram na Segunda Guerra Mundial, certo? Quando eles estavam na Segunda Guerra Mundial, e a gente não pode dizer assim, quem ganhou a Segunda Guerra Mundial foi os Estados Unidos, foi a Rússia. Na verdade, foram ambos. Eu diria até que foram todos os países que estavam envolvidos na Segunda Guerra Mundial. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, veio a Guerra Fria, o mundo dividido. E aí o mundo ou era capitalista ou era socialista. E extremamente, complicado de escolher um lado. Por isso, viu-se a necessidade do mundo se tornar muito polarizado. Ou seja, o mundo poderia ser o que quisesse. Os governantes poderiam escolher o sistema político que quisessem adotar, certo? No caso dos Estados Unidos, eles demonstravam para o mundo que o sistema político capitalista levaria eles a uma superpotência, a um poderio nunca visto. Então, isso era atrativo, para todos os países, o que levou muitos países a escolher ser capitalista. E hoje, com a globalização, os países emergentes, a diversificação da economia, das forças militares, é uma questão complexa, que leva à questão da superpotência. Um outro ponto que os Estados Unidos utiliza é a interdependência econômica, ou seja, no sistema capitalista, querendo ou não, os países eles se tornaram interdependentes economicamente, o que permitiu ao mundo um desenvolvimento coletivo e, ao mesmo tempo, a disparidade das desigualdades sociais frente às superpotências que o mundo estava expondo, entre eles aí os Estados Unidos, tá? Vou lembrar também para vocês que no pós-Segunda Guerra, a Europa estava devastada. E aí, os Estados Unidos lançou o Plano Marshall. O Plano Marshall foi um plano de reestruturação econômica da Europa, E a gente se pergunta, por quê? Por que os Estados Unidos quis bolar um plano para reestruturar uma economia que não era a dele, que era a da Europa? Por que disso? Por um ponto bem interessante, porque ele fazendo isso, ele estava amarrando a economia da Europa a dele. E ele que estava se sobressaindo, de um problema que foi a crise de 29, então isso para ele seria algo bom, porque ajudaria eles a impulsioná-los para uma superpotência, tá? Só que antes de tudo isso, aí vem aquela questão, por que que os Estados Unidos acreditam nessas coisas? Por que que eles impõem de um certo modo essas coisas, E para entendê-los, é interessante isso, a gente voltar atrás e ver que em seu contexto histórico tem dois documentos que são de suma importância para os Estados Unidos. O primeiro, a doutrina Monroe, que foi proferida pelo presidente James Monroe em 2 de dezembro de 1823, no Congresso norte-americano. Esse pronunciamento deixou bem claro uma coisa bem interessante. A América é para americanos e não se admite outra intromissão. Não se aceita outra etnia. A América é para americanos, Essa ideologia baseava em 3 princípios básicos. A impossibilidade da criação de novas colônias, ou seja, o continente já estava dividido, já estava organizado e não ia se admitir mais outras colônias surgindo. A intolerância, a interferência de nações europeias, mesmo eles tendo que se relacionar com outros países, mas eles não iam aceitar que outros países chegassem na casa deles e dissessem, faz assim. Não, aqui quem manda sou eu, então você não se mete na minha casa. A intolerância a isso. E a participação norte-americana em conflitos, principalmente de países europeus. Ou seja, se os europeus tinham lá os seus problemas, os seus conflitos, resolvam vocês. Não me chama não, que eu não quero nem saber de briga de vocês. Isso era a ideologia da doutrina Monroe. América para americanos e não se aceita outra coisa. Um outro ponto que a gente deve pontuar, que a gente deve ver,
é o documento chamado Destino Manifesto, que foi mencionado em 1845. E o que é o Destino Manifesto? Esse é um ponto até muito interessante, mas olha só, é uma filosofia que expressa a crença, né, de que Deus escolheu os Estados Unidos para governar o mundo, para comandar o mundo. É um expansionismo geopolítico norte-americano, ou seja, é a vontade divina que os Estados Unidos dominem o mundo. Olha que documento mais, como eu vou dizer assim, mais poderoso, né? Porque quando você joga Deus, você já está abrangindo para muito mais além do que questões só políticas. E aí, em meio a essa ideia toda, né, os Estados Unidos pensavam o seguinte: já que Deus me escolheu para governar o mundo, primeiramente eu quero governar os povos latino-americanos, já que estes povos latino-americanos não têm a capacidade, não desenvolveram a capacidade de exercer domínio sobre outros povos. Ou seja, no mundo só existem dois grupos, os que dominam e os dominados. Então, os Estados Unidos nasceu para dominar e os outros países para ser dominado, principalmente a América Latina, certo? E aí eles começaram a vender uma ideia bem interessante, que é o sonho americano, né? A ideia de ir para os Estados Unidos, o sonho americano de viver lá, de viver bem. A ideia que eles passam é que quem está nos Estados Unidos, né, quem vive nos Estados Unidos, tem uma superioridade como pessoa. Então é um sonho americano. Quem é que não quer ser superior? Todos querem. Então há um sonho que eles vendem para isso, certo? Mas não podemos esquecer uma coisa interessante. A América é para americanos. E aí você deve estar perguntando, como assim, professor? Eles vendem uma ideia de que a gente tem que viver o sonho americano, porém, a América é só para os americanos? Não é para os latino-americanos? Não, não é para os latino-americanos mesmo estando no mesmo continente, tá? Não é. O que acontece com a ideia? A ideia é bem clara também, só não vê aí quem não quer. A ideia deles é o seguinte: nós vendemos o sonho americano, que as nações queiram ser como os Estados Unidos. Mas não precisamos que as pessoas dessas nações venham viver nos Estados Unidos. Por isso que suas fronteiras são bastante fechadas, né? E seus programas de inclusão a estrangeiros são bem restritas. Então, viver dentro dos Estados Unidos não é legal, não é bom, né? Porque a América é para americanos. Mas viver o sonho americano em seu próprio país é uma ideia legal. E para isso, o que é que a gente faz? Vamos dominar outros povos. Então a ideia deles era esse: se um país quer viver o sonho americano de ser, deixasse os Estados Unidos comandar esse país, né? É uma ideologia bem, eu vou dizer assim, apropriada para eles que querem governar o mundo, né? Tirando esses pontozinhos, vamos agora para a questão da industrialização nos Estados Unidos, tá? É uma questão bastante interessante porque é um dos países mais industrializados do mundo. Cerca de 24% do seu PIB é gerado no setor industrial e aproximadamente 20% da mão de obra está realmente empregada nas indústrias, né? As indústrias norte-americanas começaram a se desenvolver no começo do século XX, no final da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque eles jogaram uma ideia, a corrida armamentista. E o que foi a corrida armamentista? Quando ele começou a definir o mundo como capitalista, ele começou a expressar para os países que eles precisavam ter um poderio bélico, né? Que os países precisavam se armar, precisavam procurar algo para ter suas forças e suas proteções. Então veio a corrida armamentista e os Estados Unidos envolveu e se desenvolveu muito
na questão bélica. Lembra disso? Palavra bélica quer dizer armamento. Então, eles começaram a desenvolver várias indústrias bélicas, né? E vender armas. E mostrou ao mundo que o mundo era capitalista, que o mundo precisava se armar, né? Como a Europa estava devastada pela Segunda Guerra Mundial, então eles jogaram o plano Marshall para amarrar a Europa a eles, né? Foram bastante inteligentes com relação a esse ponto, tá? As principais regiões dos Estados Unidos mais industrializadas vai ser o Nordeste dos Estados Unidos e a região dos Grandes Lagos, tá? Também conhecida como os Manufacturing Belts, ou cinturão dos manufaturados. Cerca de 55% dos investimentos está no setor industrial, certo? Emprega mais ou menos 60% de trabalhadores nesse setor. Aqui vocês vão ter um mapa, tá? Da tradição industrial dos Manufacturing Belts. Tá aqui a região dos Grandes Lagos, né? Que é aquela região que a gente viu na aula passada, que é a região de 5 grandes lagos, e aqui é o Nordeste dos Estados Unidos. Então, toda essa parte aqui está totalmente industrializada. Viram? Com relação à sua economia, vamos aí para o NAFTA. O que é o NAFTA? É um bloco econômico, né? Os Estados Unidos, assim como todos os países do mundo, eles se organizaram economicamente em blocos, né? O NAFTA é um dos, eu diria que fica numa certa equilibrança aí com a União Europeia, né? Porque são as duas moedas mais fortes do mundo. Mas o NAFTA é um bloco econômico composto, né, pelos Estados Unidos, México e Canadá. Curioso, né? México. Mas a gente não pode esquecer do potencial do México, tá? Que mais na frente nós vamos estudar sobre ele. Foi fundado em janeiro de 94. Sei que vocês vão dizer, a senhora viu isso acontecer. Eu vi. No Brasil, até nessa época, antes de 94, houve uma enquete no mundo todo, né? Mas aqui nas Américas, houve uma enquete, uma espécie de plebiscito, para que as pessoas decidissem que país ia aderir ao NAFTA. E aí o México aderiu, tá? Seguindo a tendência de processos de globalização e de organização dos países, né? Quais são, eu vou dizer assim, os objetivos de um bloco econômico, não só do NAFTA, mas os objetivos de um bloco econômico é promover a integração comercial, ou seja, que haja um comércio entre os países membros, né, que fazem parte daquele bloco, com detalhe, com as reduções de tarifas alfandegárias, ou seja, com a diminuição de alguns impostos. Então, para alguns países, como o México, é interessante, porque eles vão poder vender alguns produtos que eles produzem, tanto para o Canadá quanto para os Estados Unidos, pela mesma taxa alfandegária que eles comprariam qualquer outra mercadoria, né? Então, fica uma coisa meio igualitária. Isso é interessante. Na agricultura, né, os Estados Unidos se organizou de forma bem interessante, que foi dos cinturões. Eles parecem que gostam dessa palavra, né? Os cinturões, os belts, como eles chamam. Mas é interessante porque, apesar de também ser conhecido como um país agrícola, né, os Estados Unidos têm uma mecanização muito grande. Uma industrialização muito forte. Então, os produtos já saem das fazendas americanas direto para o supermercado, né? Já saem processados direto para o supermercado, porque as fazendas se modernizaram, elas se industrializaram, se mecanizaram e permite isso. Então, eles dividem aí a sua agricultura nesses cinturões. Vamos ter o cinturão do trigo, o cinturão do milho, do algodão e também dos laticínios, né? Que vem aí também a extensa criação de gados e gado para leite, tá, gente? Nesse mapa aqui, vocês podem observar a divisão pelos cinturões, tá? Aqui, aí onde tem cada situação. Aqui, ó, trigo da primavera, ou seja, só é um trigo que vai ter específico na primavera.
aqui é o trigo do inverno, e assim vai. E eles vão dividindo aí o cultivo deles. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Na próxima aula, a gente vai ver sobre o Canadá. Qualquer dúvida, eu estou no grupo, no WhatsApp. Quem não quiser fazer a pergunta lá, pode me chamar no privado e fazer a pergunta, certo? Para responder as atividades complementares que vocês devem já ter pego na escola, ok? Obrigado a todos e até a próxima.